A gente continua agora a parte de baixo da Idade Média. Estamos falando de renascimento comercial urbano. Sabemos que ele está diretamente, mas não apenas, ligado às Cruzadas Santas. Dentro desse renascimento comercial urbano, novas dinâmicas de organização socioeconômica surgiram na Europa. Aqui se destaca algumas. As feiras, que são os nós comerciais, e agora a gente vai para as corporações de ofício, que eram as atividades monopolizadas por certos grupos, não é? Por certos grupos. Vale também lembrar que, além desses dois, surgiram também as ligas e as ranças. Liga e rança são organizações que controlavam rotas e centros comerciais. Então, essa burguesia que está nascendo, ela nasce tentando monopolizar mercados para poder ter uma garantia de sobrevivência e de lucro. Tá? Então, essa aqui é um pouquinho importante porque a hora que vai surgir as guildas, as ligas e as ranças, essas associações elas vão monopolizar certas rotas. E uma das rotas mais importantes, vão ser várias, vai ter, por exemplo, a Liga Italiana, que era de Veneza, que tentava monopolizar a rota do comércio com o Oriente. Dessas ligas, uma vai se destacar, tá? Que é a Liga Hanseática. A Liga Hanseática, ela sai do norte da Europa, naquela região ali, que eu preciso muito que você escute o nome dela para outra aula futura, que hoje seria um pedaço do norte da França, a Bélgica e a Holanda, tá? Extremo norte da Europa. E vai formar uma liga que vai ganhar o nome de Liga Hanseática. Ela vai pegar ali o mercado da Alemanha e vender para o mercado, seria hoje a Alemanha, óbvio, e vender para o mercado francês, tá? E vender para aquele mundo feudal. Dito isso, essa liga vai ser a maior da Europa e vai monopolizar um comércio extremamente importante, que é o comércio da lã. Então, eu vou começar a ter aqui que ver com vocês, queria que vocês se atentassem para isso, três grandes pontos comerciais, não sei se, três grandes elementos desse comércio que está nascendo. O comércio local, que está ligado à produção dos feudos, zona rural, vendendo para a zona urbana. Destaque, trigo, aveia e cevada, sobretudo trigo. O comércio mediterrâneo, dominado pelas cidades italianas, que vai sair da Itália, ir lá em Constantinopla, comprar uma mercadoria e trazer o comércio entre Oriente e Ocidente. Tá vendo? E depois, caravanas vendendo isso pela Europa. Destaque, especiarias, que são os temperos, seda e porcelana. E agora eu tenho o comércio da Liga Hanseática, que é o comércio que pega as mercadorias do norte da Europa e sai distribuindo, sobretudo a lã. Destaque para a lã. Esses três comércios juntos criam as redes, que vão formar as feiras, que vão fazer crescimento das cidades, que vão fazer com que aquele mundo burguês comece a superar o mundo que era, então, feudal. Tá aqui, ó. Tudo isso que eu falei agora desenhado para esse monte de risco para ver se vocês entendem. Temos aqui a área da Liga Hanseática, marcada de vermelho. Deixa eu escolher uma cor aqui que não confunda com as outras. Marcada de vermelho. Essa Liga Hanseática desce, tá vendo? Desce, vai lá para a região de Paris e acaba chegando em Champagne, na grande feira que a gente já viu. Vem produtos de Constantinopla, que chegam por cidades como Veneza, Florença e Gênova. Gênova, Veneza e Florença. E daqui são distribuídos via Mediterrâneo e Atlântico, lá para cima, mas também por rotas terrestres. Cada pontinho desse que eu estou cortando aqui com as minhas guias é exatamente uma feira que vai nascer. Tá? Nuremberg, Brudel, Lyon, Champagne, Paris, Cadiz, tá vendo? Cidade do Porto, que hoje está em Portugal. E o terceiro comércio, que não está aqui, mas você precisa entender, é o mercado local. É os mercados locais, que podem aparecer aqui, por exemplo, de verde. Ó. Então, eu tenho o comércio local, resultado das relações fecha todo o microfone, junto com o comércio local. Temos as ligas e temos o comércio do Oriente. A soma de tudo isso, eu chamo de renascimento comercial e urbano. Sobretudo, aí há de se destacar para mim a burguesia, que vai só crescendo e vai aumentando o seu poder. Ok, até aí? Porque a gente agora vai abrir um desdobramento disso. Tá aqui a imagem final que eu queria que vocês enxergassem desse renascimento comercial, retirado do livro de História Medieval. Tá? Aí, ó,
todas essas relações, todas essas intrínsecas mudanças. Feira de Frankfurt, Feira de Dijon, aí Valência, cidades estão nascendo. Olha o tanto de cidade que nasce na Península Itálica. Como grandes centros comerciais, como ricos, nenhum igual Veneza. Veneza está estourando a boca de balão. Tá? Então você vai ter um monte de relações comerciais. Só que isso muda a dinâmica na Europa. As cidades começam a crescer, o êxodo urbano, o êxodo rural é cada vez maior. Essas pessoas chegam na cidade, não tem planejamento urbano, vão morando empilhado, tá? Muita mercadoria que está chegando do Oriente todos os dias. Portanto, a Europa está vivendo uma dinâmica que ela havia perdido. Ela já teve uma dinâmica parecida com essa? Teve. Durante o Império Romano e talvez, quiçá, em escala um pouquinho menor, no Império Carolíngio. Essa é a transformação dela agora. É uma nova era. É uma nova era. Por que eu preciso saber disso? Porque tudo tem consequência no mundo. As consequências dessa transformação vão gerar, no século XIV, uma crise. Ou seja, o que eu estou tentando te mostrar? Que a partir do século XI, devido à revolução técnica que o mundo feudal viveu, somado às consequências das cruzadas, as transformações socioeconômicas na Europa resultou-se numa renascer das relações comerciais urbanas. As cidades começaram a crescer sem planejamento, sem infraestrutura, com uma população pobre e maciça. Ao mesmo tempo, as rotas comerciais cada dia mais intensas levaram a novas dinâmicas. E aí o 11, 12, 13, 14. Quando chegou no século XIV, a Europa tinha tido um crescimento populacional muito grande, mas ele não foi acompanhado pela produção rural. E aí surge o primeiro elemento da crise, que é a fome. Quando você tem, e aí eu realmente acredito que a gente consegue somar agora tudo que eu já falei de Baixa Idade Média na semana passada e nessa. Quando você tem uma revolução técnico-agrária lá no mundo feudal, você teve um aumento da produção, como eu te disse, e não da produtividade. Portanto, eu planto em uma área maior e por isso colho mais. Mas vai chegar uma hora que as terras ficarão desgastadas. Soma-se a isso qualquer situação do tipo uma enchente ou um período de longa seca, como aconteceu na França, e você vai ter uma produção agrícola menor do que o crescimento populacional. Esgota-se as terras e o resultado é uma onda de fome no século XIV. Mas assim, miséria. É talvez uma das mais famosas ondas de fome da história do Ocidente. É algo que não se encontra similar hoje. Acredita-se que a produção agrária do mundo feudal daria para alimentar apenas 1/5 da população existente na Europa. Então, você imagine que os ricos ainda vão ter o que comer, mas pobre, que é a grande massa da Europa, até porque houve um baby boom, lembra disso? Vai passar no limite da miséria. E é claro que isso vai gerar revolta, vai gerar guerra. E sabe o que é pior? É que um alimenta o outro, não é? Um alimenta o outro. As diversas guerras vão abalar mais ainda a estrutura agrária, que já era precária, ampliando a fome. O século XIV é o auge desta fome. Auge dessa fome. Estamos no início do século XIV, tá? 1315, 1320, você tem o auge da fome e da miséria no mundo europeu. Soma-se à fome uma coisa bem famosa. A pandemia europeia, sobretudo, do século XIV. A peste. Né? Essa peste chega na Europa vinda do Oriente. Isso é praticamente certo. As relações comerciais cada dia mais intensas com Constantinopla não trouxeram apenas noz moscada, trouxeram a peste. A gente não tem certeza até hoje se ela chegou pelo rato, que é a versão mais conhecida, ou se até mesmo marinheiros que contaminaram-se de peste no mundo de Constantinopla, no mundo oriental, e depois recontaminaram pessoas, se tornaram transmissores na Europa. A pergunta que tem que aparecer é: a Europa nunca teve peste? Muito pelo contrário, senhoras e senhores. Há vários relatos na história greca e romana de tratamento de pessoas que tinham a peste. O problema é que depois de um tempão de mundo rural, depois de 500 anos de feudalismo na Europa, sem praticamente não existir cidades,
É como se as pessoas tivessem esquecido sobre o mal da peste, sobre aquela doença urbana oportunista. Por isso, quando ela, em 1347, 46, entrou pela primeira vez pela Itália, foi um Deus nos acuda, literalmente. Até porque a igreja ainda considerou que isso podia ser uma punição de Deus aos pecados dos homens, e isso alavancou ainda mais a crendice, a, né, preocupação, e daí dá para você imaginar para onde nós fomos. Primeiro, o básico que eu acho que você tem que saber. A peste é uma bactéria, não é um vírus, não me erre isso. A peste é uma bactéria. Tá? Essa bactéria entra no organismo humano por meio de uma transmissão oral, aérea, que é um homem contaminando outro homem, ou por meio de contaminação de animais. No caso mais comum era percevejo, pulga e etc., picar o homem estando contaminado com o Yersinia pestis, geralmente contraído de um rato. Então o rato era um hospedeiro natural. A partir do rato, a pulga que picava o rato, picava o homem, transmitindo para o homem. Esse homem passava a ser vetor também. E aí, seja pelos excrementos, seja pelo sangue, ou até mesmo via aérea, contaminava outros homens. Tá? Resultando no espalhar pela Europa. Agora, eu quero que você não seja inocente. A Europa só viveu o mal-estar da peste do jeito que foi porque as condições eram, parece que, tudo organizadas e propícias. Soma comigo. Você tem cidades enormes, comparadas ao padrão anterior, sem saneamento básico, sem infraestrutura, com uma massa popular enorme e faminta e subnutrida. Então, a peste foi uma doença oportunista, que chegou por volta de 1437, 38 e se espalhou. Outra coisa, a peste, a Yersinia pestis, ela tem uma letalidade muito alta, sobretudo se o seu organismo não conseguir reagir. Não há vacina para isso até hoje, até porque é uma bactéria, por favor, né? O tratamento hoje é por antibiótico, que obviamente é um fenômeno do século XX. Para piorar, como ela é altamente infecto-contagiosa, é como se você jogasse uma pedra num lago, ela se espalhava. E como ela é muito feia, porque a peste é feia, a forma que as pessoas ficavam com, por isso chama peste, né, bubônica, porque dava bulbos, pústulas pretas no corpo, assustava as pessoas. Olha a imagem. Como resultado disso, muita gente fugia da peste quando ela chegava em algum lugar. Tá? Sim, sim. Muitas vezes se associava isso à punição divina, à bruxaria, à mestiçagem. Este é um mundo que ainda não tem a ciência como um dos pilares. Então, era preciso encontrar explicações, às vezes, no campo metafísico e no teológico. Só que, olha o tanto que ela é feia. Então, o que acontecia? Eu estava em Florença. A peste chegou, eu fiquei sabendo que fulano já morreu dela. Eu já estou ouvindo notícia de que ela é muito horrorosa. Sabe o que eu fiz? Eu fugi. O que eu não sabia é que eu já estava contaminado com a bactéria. Ela pode ser sintomática em até 3 dias. E ela tem muitas variações, tá? Muitas variações. Ela pode matar em 24 horas, ela pode matar em 7 dias. Depende de uma série de fatores. Na Divina Comédia do Dante, se fala que o cara morria, né? Ia jantar com o demônio. Então, estava conosco aqui no almoço e ia fazer a janta com o demônio. Ou se a gente quiser usar o termo da época, fazia o de jejum conosco e o almoço, que era à noite, com o demônio. Mas era comum o cara ficar 7 até 10 dias agonizando. Qual que é o problema de eu ficar um tempo assintomático e um tempo desse agonizando? É que dava tempo de eu chegar na próxima cidade. Só que quando eu chegava na próxima cidade, eu já estava com febre e com dor no corpo, porque a febre gera dor nas articulações. E aí o cara já estava ruim. Alguém o acolhia por alguma razão, e aí a peste me levava, mas não antes de eu contaminar as outras pessoas. Tem um outro elemento que eu gosto muito de contar em sala de aula, que você tem que entender que a pobreza de uma sociedade afeta as relações que ela tem com pandemia. Gente, nós estamos falando agora de uma pandemia que a OMS vai acabar considerando como uma das maiores da história da humanidade. Está nos fazendo ter aula assim, ó. Mas será que já para pensar
em não só áreas pobres, com dificuldade de isolamento social, como, por exemplo, as comunidades do Rio de Janeiro, ou as áreas mais periféricas, até mesmo de Goiânia, e sair disso e ir para uma Bangladesh da vida, no sul da Ásia, para uma Ruanda da vida, para uma Serra Leoa, que até pouco tempo atrás ainda estava em guerra civil, ou para uma Índia, que tem bairros com 1 milhão de habitantes empilhados. Não é à toa que a Índia já está em lockdown há 30 dias. É a única tentativa desesperada para evitar uma hecatombe demográfica. O que é hecatombe demográfica? É uma queda vertiginosa e absoluta da população. Se for feito por meio de um exército, chama genocídio. Como é feito por meio de um vírus, ou no caso da época da bactéria, é uma hecatombe. É uma queda abrupta e violenta da população. E vou te provar, que eu não falei no caso deles. Olha a situação. A gente sabe que você pega isso por secreção. Eu estou muito doente. Mas eu morri. Meus familiares não. Mas nossa família é muito pobre. E aquela roupa que eu usei era uma roupa ainda boa. Era extremamente comum o cara pegar a roupa do defunto, enrolar ele com a mortalha para enterrar, e aí dar essa roupa para outro da família, contaminando o outro. Por isso a peste se espalha por toda a Europa. Sobretudo na Península Itálica, na Europa Ocidental e chega na Inglaterra. E vai levar a óbito uma quantidade significativa de pessoas. Aqui você tem uma imagem clássica do que todo mundo já ouviu falar, das primeiras máscaras que se imaginou que podiam ser feitas para proteger aqueles que tratariam dos doentes. Aí era comum cortar perto da pústula para ver se ela limpava, mas eles não entendiam que isso aqui já é o grau final, isso aqui é resultado da sua falência do sistema parasimpático. Porque a febre e a infecção bacteriana toma conta do seu sistema renal, do seu sistema hepático. Depois gera distúrbio intestinal e, por fim, arritmia. A maioria dos homens que morriam de peste, a maioria das pessoas que morriam de peste, morriam vendo sangue. Você começava a verter sangue, sobretudo. E é por isso que quando a pessoa morria, para fechar ainda desesperadamente, morria preto. Porque o sangue que era espalhado, depois, obviamente, entrava em contato com oxigênio, oxigenava e escurecia. Como fizeram para conter a peste? A peste foi contida só quando eu comecei a perceber que era contaminante ela. E por isso eu comecei a isolar as cidades, ó, isolamento social, isolar mesmo. As cidades faziam quarentena, ninguém entrava, ninguém saía delas. Tá? Ao mesmo tempo eu comecei a cremar os corpos. Morreu, era cremado. Era comum em determinadas cidades obrigar as famílias a ficarem dentro das casas fechadas. E quando morria alguém, a família ia lá e botava uma espécie de um pano, avisando que morreu alguém. Aí vinha o serviço, pegava e cremava tudo, corpo, a pessoa. Só que em cidades onde o desespero bateu maior, era comum queimar a casa, com todo mundo lá dentro, inclusive os vivos, temendo de que a peste se espalhasse mais ainda pela cidade. Como resultado disso, tá vendo? 2 a 3 dias, 1/3 da população europeia morreu. A gente não sabe o valor exato em números, tá? Porque você não tem um censo muito legal. Mas a expectativa que você tem dos especialistas é que de cada 3 pessoas que pegaram a peste ou que tiveram contato com a peste, uma morreu. Lembra que um dos problemas da Europa era excesso populacional? Desculpem-me, mas parece que esse foi resolvido. E o que vocês estão vendo aqui, então, é o mapa de onde a peste atingiu, a partir do século XIV, mas chega até o século XV. Lembrando que a área que foi mais atingida foi a região ocidental, dado ao fato de que eles não estavam com a expectativa desta peste, no sentido de experiência, porque o período feudal afastou eles das dinâmicas urbanas de períodos anteriores. Tá? E voltando para cá, temos o terceiro e último elemento para encerrar a crise século XIV. Então, por favor, senhoras e senhores, primeiro a parte decoreba. A parte decoreba. Tá? Crise século XIV, para vestibular. Para você marcar lá o X é fome, peste e guerra. Todas aconteceram no mesmo momento e juntas detonaram com a Europa. Resultado, uma Europa que atinge um clímax de produção, de comércio no século XI, XII, XIII, e agora vem por acaso no século XIV. Essas guerras são
a Guerra de Reconquista, que você estudou com metralha, que eu vou comentar ela semana que vem, que vai formar Portugal e Espanha. Uma alusão para quem é goiano. Esta imagem é das cavalhadas de Pirinópolis, porque elas representam essa guerra, né? A Guerra de Reconquista, a guerra entre muçulmanos ou mouros contra cristãos, que resultará na formação de Portugal e Espanha. E a Guerra dos 100 Anos, entre a coroa francesa e inglesa, que vai dar origem a esses dois países. São duas guerras que ocorrem naquele contexto também de século XIV e que vão abalar mais ainda a Europa. Tá? Sem falar de várias revoltas camponesas, fome, miséria, tá? Castigo divino, que vão marcar este período. A soma de tudo isso leva à crise século XIV. Fome, peste e guerra. Tá? O que nos leva à última matéria de Idade Média. Lembra aquele quadro? Até que, enfim, ele acabou. Idade Média, falta um tópico para a semana que vem. Formação dos Estados Nacionais. Isto é, o nascimento dos primeiros países do mundo. A saber, 2 pontos. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tá? Respectivamente. Mas isso fica para o nosso próximo encontro.